e tem sido trabalhos bem legais, tem realizado seminários, eventos, palestras sobre o tema, e a OAB tem trabalhado bastante nesse sentido. Para você que ligou o rádio agora e também está acompanhando pelo Facebook, estamos conversando com a Hortência Rocha, que é advogada da OAB Bahia, membro da Comissão de Direito Médico em Saúde. Sim, Hortência, pois é. Uma comissão muito importante. Que tipo de ações, né? Você já trouxe aí um panorama para a gente, mas a questão da responsabilidade médica, que é um tema que nós queremos aprofundar aqui nessa entrevista, também é tema, né, assunto para esta comissão. Perfeito, Patrícia. A comissão, além de levantar essa questão do direito à saúde, a comissão também trabalha com o direito médico propriamente dito. A comissão, ela não faz nenhum tipo de consultoria jurídica, mas se surgirem eventuais demandas que precisam serem elucidadas em relação a alguma irresponsabilidade do médico, a comissão está apta a sanar eventuais dúvidas e ajudar a sociedade no que for possível. Sabemos que hoje em dia esse é um tema recorrente, a judicialização da saúde tem crescido bastante nos últimos tempos e a comissão tem trabalhado bastante nesse sentido. Olha, pois é, a gente sabe, né? Como a gente fala, não é uma máxima. Existem profissionais, radialistas e radialistas, professores e professores, em qualquer âmbito. Também advogados e advogados, cada um, muitos cumprindo o seu dever, sua missão de forma ética, outros, né, nem sempre. Isso também, às vezes, ocorre dentro do campo da área da medicina. O problema é que qualquer erro, qualquer negligência, qualquer descuido na área médica, na área clínica, ela ganha uma proporção muito maior, porque nós estamos falando de vidas. Então, o que diz respeito, né, esse código, responsabilidade do profissional de medicina, o que cabe a ele, o que ele precisa realmente observar, quais são as coisas que mais dão problemas em relação à conduta médica? Primeiramente, a gente tem que fazer uma diferenciação entre o erro médico propriamente dito e a atrogenia. O erro médico é quando o médico age com negligência, imprudência ou imperícia. Ele fere as resoluções, pareceres do Conselho Federal de Medicina, os protocolos hospitalares e assim acaba incorrendo nesse erro. Já a iatrogenia é, vamos dizer assim, um termo que está surgindo agora, ainda não tem um conceito consolidado, mas que é todo evento imprevisível que ocorre durante o atendimento do médico com o paciente. E essa atrogenia, ela não é responsabilizada, então a gente tem que fazer essa diferenciação para ficar bem claro isso. Agora, Hortência, em direito, tudo é uma questão de prova, tudo é uma questão de provar, né? E como numa situação como essa, onde eu acredito que o paciente ele fica um pouco mais vulnerável, você tem toda uma equipe técnica, e a gente sabe que muitas vezes existe aí o corporativismo, a equipe que percebe que na verdade foi um erro, mas todo mundo ali pode ocorrer numa situação como essa, e no sentido de maquiar, né, de não deixar aquela situação tão nítida na percepção de um leigo que está ali acompanhando. Então ele não vai saber se foi de fato uma imperícia, um erro, ou se foi algo que de fato foi além da capacidade técnica daquele profissional, foi algo que realmente aconteceu, como um acidente que pode acontecer em qualquer área. Perfeito, Patrícia. É muito difícil para um paciente leigo saber diferenciar uma conduta negligente, imprudente ou imperita. E nesses casos, o que nós da Comissão de Direito Médico e da Saúde aconselhamos é que o paciente procure um profissional. Caso ele tenha alguma dúvida, ele procure um profissional especializado ou procure até mesmo a Defensoria Pública do Estado ou o Ministério Público, que poderá prestar informações a esse paciente para que ele tenha sanada eventual dúvida que surgir. E também, se for o caso de uma eventual responsabilização, esses órgãos poderão direcionar esse paciente para elucidar essa questão. Quando você fala especializado, seria um advogado que tenha realmente ou uma especialização, uma habilidade mais nesse tipo de situação. Exatamente. Hoje em dia tem diversos cursos de extensão e também existem pós-graduações específicas só voltadas para o direito médico e para o direito à saúde. Existem advogados competentes para sanar esse tipo de
litígio, vamos dizer assim. Bom, o médico, o profissional da área de saúde, mas o foco agora é o médico, por conta da proximidade da data de celebração desse profissional. Ele é aquele profissional que está ali, que faz sua formatura, que faz o seu juramento, na verdade, para causar um bem, né, garantir a vida. Mas pode ocorrer, sim, que através da sua ação ou omissão, ele possa criar algum dano ao paciente. Então pode acontecer dessas duas formas, ou pela forma de agir, ou até por se negar a agir. O médico pode responder no processo? Perfeito. O médico pode sim responder por ação ou por omissão. Na verdade, a gente fala em 3 campos de responsabilidade do médico. Falamos em responsabilidade civil, responsabilidade criminal ou penal e falamos em responsabilidade ética. O médico pode ser responsabilizado nessas 3 esferas e aí cabe ao paciente procurar um advogado especializado justamente para ele ver em qual instância esse processo deverá correr quando não ocorrer nas 3 instâncias. Como é que a gente entende essa questão da responsabilidade, ser responsabilidade pessoal ou presumida? O que seria isso? Na verdade, assim, quando falamos em responsabilidade, tem uma série de questões que giram em torno disso. Existem responsabilidade, por exemplo, subjetiva, objetiva, responsabilidade que é um ramo da responsabilidade civil, vamos dizer assim, responsabilidade penal e responsabilidade no âmbito do Código de Ética Médica. E o médico está vulnerável, né? Ainda mais tendo em vista a existência de poucos leitos nos hospitais, um sistema de saúde que não tem condições de receber todos os pacientes, então o médico acaba se tornando um pouco vulnerável nesse sentido. Na área de saúde é muito comum, a gente ouve muito, inclusive, essa queixa de um outro profissional que está na ponta do atendimento às pessoas, aos pacientes, aos usuários do sistema público ou privado, que são os enfermeiros. Muitas vezes os enfermeiros dizem, bom, o médico passa aqui, prescreve, quase que nem vê o paciente. Na verdade, somos nós que fazemos todas as atividades, às vezes até algumas atividades que deveriam ter sido feitas por esse profissional. Ou seja, minha pergunta é, delegar a outro profissional atos e atribuições que seria deles, também pode ocorrer num erro médico, está na responsabilidade médica? Perfeito. A responsabilidade médica, ela é de todo o corpo clínico, ela não abrange só o profissional de medicina, no caso o médico ou especialista em determinada área da medicina. Os nutricionistas, o fisioterapeuta que faz parte do corpo de atendimento do paciente, o enfermeiro pode sim ser responsabilizado. Eles serão responsabilizados da mesma forma que o médico nas 3 instâncias e também no órgão de classe responsável. Mas no caso, minha pergunta é mais nesse sentido, se o médico repassa, ele pede para o enfermeiro fazer, ele não está habilitado para fazer aquilo, mas naquele contexto o médico é hierarquia, às vezes pode ser o chefe do setor e pede, essa pessoa até com medo de perder o emprego, acaba realizando e ali se ocorre um erro, de quem vai ser a responsabilidade? É isso, vai ser averiguado em um processo, os 2 entrarão no polo passivo do processo e no processo será investigado se de fato o médico colocou como uma responsabilidade do enfermeiro atuar num caso que ele não tinha, vamos dizer assim, aptidão técnica e ele não tinha conhecimento para atuar. Então, os 2 poderão ser responsabilizados nesse caso e no processo vão ser elucidadas essas questões, se o médico será responsabilizado sozinho ou se o enfermeiro também poderá ser responsabilizado, se eximindo ou não da sua eventual omissão ou ação. Você também, claro, pode participar. Por quantos médicos você já passou e passa todos os dias, né? Muitas vezes, muitos dias da sua vida, não todos os dias, mas eventualmente na sua vida. E como é que foi essa relação? Teve algum momento, alguma coisa que você acredita que não estava dentro dos parâmetros, dentro do que deveria ser realmente essa relação médico-paciente? Liga pra gente, 3328-7666 é o telefone aqui do estúdio. Ou manda também, faça como a Zorilda, vou colocar agora a pergunta dela aqui no nosso bate-papo. Eu estou conversando com a Hortência Rocha, que é advogada, membro da Comissão do Direito Médico e de Saúde da OAB Bahia.
A Zorilda diz o seguinte: o médico tem um trabalho de cuidar da saúde do paciente, do outro. E quando ele se omite a fazer esse atendimento, o que efetivamente pode ser feito? De fato, existe um sistema muito precário de atendimento à população em geral, quando não é no âmbito particular. Quando o médico omite determinado atendimento, ele não faz o atendimento adequado ao paciente, ou ele nem sequer faz o atendimento, o paciente deve procurar o Conselho Regional de Medicina ou o próprio hospital que o médico atende para ver essa questão da omissão e se de fato aquele médico ele poderia atender aquele paciente nas condições que estão sendo ali impostas. O paciente tem esse direito de procurar um Conselho Regional de Medicina ou o hospital que o médico trabalha para sanar eventuais dúvidas e questões que surgirem desse atendimento. Tem também aqui a pergunta da Vera Lúcia, daqui a pouquinho a gente coloca no ar, mas antes tem a Eliette, lá do bairro do Itaigara, que também participa com a gente. Aproveita aqui a presença da OAB para esclarecer suas dúvidas sobre responsabilidade do profissional da área de medicina. Bom dia, Eliette. Bom dia, Patrícia. Parabéns pelo programa e obrigada, viu? Obrigada a você. Olha, eu quero aproveitar e agradecer todos os médicos que já me atenderam. Já passei pelo amor de inúmeros médicos. Viu, Isso. Patrícia? Inúmeros. Já são 21 anos do acidente, então já passei pelo amor de muitos médicos, muitos enfermeiros. Então eu quero agradecer a todos, viu, Patrícia? Porque tinha assim, algumas queixas, mas foi questão do hospital, tá entendendo? Sim. Que não convém falar, não é verdade? Não, com certeza. Pois é, então quero dizer aos médicos, todos já passaram, que eu passei por eles, viu? Porque são todos especiais em nossas vidas, né, Patrícia? É isso, vamos saber aqui da Hortência, se muitas vezes esse erro está ligado não necessariamente ao profissional Hortência, mas às condições de trabalho, já que você falou aí do hospital. E como é que a gente separa isso? Se foi realmente o profissional em questão ou se de fato os equipamentos, as condições levaram ele a cometer esse erro? Perfeito. Obrigada, Velete. Desculpa, não está na linha? Obrigada então pela sua participação. Por favor, Hortência. Perfeito, Patrícia. Essa é uma questão que gera muita dúvida à população em geral, porque, de fato, é um assunto que traz questionamentos. Quando falta uma estrutura mínima para o médico trabalhar, quando esse médico está vulnerável no seu trabalho, cabe a ele recorrer ao próprio Conselho Regional mesmo de Medicina para denunciar as práticas que estão ocorrendo naquela unidade hospitalar. E se porventura acontecer um erro médico que foi gerado pela falta de vamos dizer assim, de instrumentos, de material, esse médico, ele vai, acho que em 80% dos casos vai conseguir se eximir da responsabilidade, mas ele de fato vai sofrer um processo, ele vai entrar no polo passivo junto com o hospital, e isso é de fato cansativo para o médico, ele está vulnerável. Então cabe ao médico também fazer essa fiscalização dos hospitais, ver o que de fato está faltando de material, para não correr o risco de ser responsabilizado por uma conduta que não foi sua. Ok. A pergunta da Vera é no seguinte, ela diz que às vezes o grupo, uma pessoa, ela é acompanhada não por um médico, mas por um grupo de médicos. Às vezes passa por um profissional, faz um procedimento, o outro vai dar continuidade e lá no fim pode dar um problema. Nesse caso, de quem vai ser o culpado, né? Porque o médico pode se eximir e dizer, não, olha, isso foi coisa do meu colega, mas ele também participou do trabalho como todo. Então ele pode se eximir da responsabilidade quando ele indica um procedimento ou ele participa como coadjuvante de uma cirurgia, por exemplo. Ou todos são responsabilizados ou só aquele médico responsável? Como é que fica? Não, quando o médico faz parte de uma equipe, tem que analisar a conduta de cada profissional que atuou naquele procedimento. Vamos dizer que tem uma equipe de cirurgia que vai fazer um determinado procedimento cirúrgico em um paciente. Existem ali anestesiologistas, cirurgiões gerais, cirurgiões plásticos, a depender do caso, e cada um tem a sua, vamos dizer assim, a sua participação naquele procedimento. E a depender do caso concreto, essa equipe poderá sim ser responsabilizada, mas isso
vai depender da conduta de cada médico, não é algo geral, de fato pode existir essa responsabilidade em grupo, vamos dizer assim. Duas questões bem pontuais, Hortência, ainda ligada à questão da prática médica. Faltar a plantão, né? Um médico que não vai, que ele dá assistência a várias unidades, ele está no plantão para atender e ele não comparece, ele também pode ser responsabilizado. E outra questão, emitir atestado médico sem realmente assinar receitas em branco, esse tipo de coisa que às vezes aparece e a gente até divulga na mídia. Sim, às vezes é recorrente essas questões, o médico faltar ao plantão, ou, por exemplo, prescrever um atestado falso. O Código de Ética Médica existe e está aí para garantir que o médico seja responsabilizado nesses casos. Existem inúmeras resoluções e pareceres também do Conselho Federal de Medicina que dispõem sobre a matéria. Então, se você notou que o médico não compareceu ao plantão ou que esse médico emitiu um atestado falso, você poderá fazer a sua denúncia no Conselho Regional de Medicina. É uma prática que realmente tem sido recorrente e que traz inúmeros prejuízos para a população em geral. 9h53. Tem um ouvinte na linha, tem aqui o Edivaldo, aí da Fazenda Grande do Retiro. Quer participar com a gente? Edivaldo tá aí ainda? Bom dia. Bom dia, Patrícia. É Zé Edivaldo, é o Zé Edivaldo. Diga, querido. Olha, eu quero aproveitar, né, abraçar aí a sua convidada, né? Sim. Quero abraçar todos os meus médicos. Um abraço para a minha cardiologista, a doutora Catiane. Eu abraço a doutora Ana Clara, né? E todos os médicos que são guardiões da nossa saúde. Graças a Deus, eu sou muito bem recebido pelos nossos médicos. E nós temos que levar, quando vai ser consultado, né? Levar o nosso sorriso para o médico, nem com nossas dores, né? Nós temos que levar o nosso, mostrar o amor, porque ele deixa realmente o médico à vontade para cuidar da nossa saúde. E aproveito também para a gente um abraço para o doutor Mário Abreu, meu grande amigo Mário Abreu. Você vê, Patrícia, eu já levei vários médicos aí para falar com vocês aí, não foi Mário Freitas mesmo, levaram vários médicos, todos são meus amigos, viu? Obrigada, Zé. Eu dia dizer uma boa sorte, que Deus ilumine, né? É São Lucas que é o protetor dos médicos, isso. Né? Exatamente, é próximo dia 18. E vamos rezar pela nossa medicina, né? Nossa medicina precisa muito de orações. Com certeza. Um beijo, coração de todos. Obrigada, para você sempre um querido, sempre com muito entusiasmo. Faltou hoje a poesia, senti falta, tá? Do nosso poeta Zé Edivaldo. Mas ele fala uma coisa interessante, que é com relação também ao cuidado com o profissional de medicina, né? Lógico que nós hoje estamos aqui falando sobre a responsabilidade médica, mas pesa também sobre o ombro do profissional médico uma responsabilidade muito grande, às vezes são vários plantões, e os médicos não raros estão também sofrendo com problemas, alguns até por excesso de trabalho, né? O estresse, enfim, e até casos de suicídio dentro da área de saúde como um todo, porque os médicos acabam tendo uma pressão muito grande. Então, cuidar do profissional também é muito importante o cuidado do profissional. Às vezes o médico na correria do dia a dia, ele acaba cuidando tanto dos pacientes que acaba esquecendo de si mesmo. E isso é um fator que tem causado prejuízo para essa classe profissional. Vamos dizer que tem aumentado o número, sim, de suicídio nessa área da medicina. Os profissionais precisam reconhecer que existem limitações, que o número de plantões que às vezes eles têm que dar ou que porventura são obrigados a dar acaba prejudicando e que eles precisam sim cuidar da sua saúde. O Carlos do Nordeste, o Carlos aí do bairro do Nordeste, ele tem uma pergunta aqui curiosa. O médico pode atender de bermuda, de camisa sem manga, de chinelo, mesmo sendo numa clínica particular? Ou tem algum protocolo sobre como deve se portar esse profissional? Obrigada, Carlos. Uma pergunta bem interessante e curiosa. Eu vi isso, você já viu, foi, Carlos, isso acontecer? É bem curiosa essa pergunta. De fato, nós criamos preconceitos, vamos dizer assim, quando somos atendidos por um profissional que não está no seu dia a dia se portando da forma adequada. Isso gera, de fato, uma curiosidade para a população. O Código de Ética Médica, ele não fala como o profissional deve se vestir, mas, assim, cabe o bom senso, né, do profissional, a não trabalhar de havaiana, por exemplo, ou com trajes que não sejam formais e não passam a
sinceridade que essa profissão necessita. Tem uma pergunta também aqui da Edna, ela diz o seguinte, quer saber com relação a o médico praticar algum tipo de exame ou algo que não esteja liberado, prescrever um remédio, por exemplo, ou uma atividade que ainda não tem, digamos assim, acredito, Edna, que não foi liberada ou pela Anvisa, ou que seja uma prática que ainda não foi realmente, não é nada científico. Enfim, o médico pode também ser responsabilizado por prescrever algum procedimento que ainda não é legal? Vamos dizer que o médico deve trabalhar com a chamada medicina de evidência. O que seria isso? A medicina de evidência é aquela baseada em estudos e pesquisas científicas. Quando há uma determinação, por exemplo, de um medicamento pela Anvisa, que esse medicamento seja suspenso, o médico acabaria incorrendo em um erro se ele prescrever esse medicamento, né? Então, cabe aos profissionais ficarem atentos quanto a esse questionamento. Ficar atento também que o médico não pode colocar em primeiro lugar questões de ordem, talvez, financeira e até mesmo pela direção da clínica, do hospital onde ele trabalha, a questão da vida do paciente. Às vezes ele recebe a pressão do plano de saúde ou recebe a pressão do administrador da unidade para que não peça aquele determinado procedimento, mas, primeiro de tudo, ele tem que zelar pela vida, não é isso? Perfeito. O médico ele tem que atuar em prol do paciente e do cidadão. Então, ele tem que usar os procedimentos e condutas necessárias para que seja concedido o melhor tratamento ao seu paciente e não procedimentos que ainda não estão regulamentados e que, de fato, ainda causam dúvidas à população em geral. Bom, o ouvinte pergunta, fez uma cirurgia retirada de um cisto e o médico não mandou fazer a biópsia. De quem seria a responsabilidade caso esse material tivesse algo realmente mais importante que ela tivesse que investigar? Configura o quê? Um erro de que? Sei lá, negligência, omissão, não sei. O que seria isso? Vamos dizer assim que quando um médico pede para retirar um nódulo de determinada paciente, esse nódulo ele tem características específicas. Esse nódulo, não são todos os nódulos que merecem vamos dizer assim, o procedimento da biópsia, né? Existem nódulos que têm aparências, características que fazem com que o médico não mande para biópsia, porque aquele nódulo era um nódulo comum, normal, e que não tinha nenhum prejuízo ao longo do tempo para esse paciente. Mas se porventura o paciente percebeu que foi retirado um nódulo e ficou com dúvida com relação se esse nódulo era ou não maligno ou benigno, se precisava fazer biópsia ou não, ele pode voltar novamente ao consultório do médico e tentar resolver isso de uma forma pacífica, para não ter que surgir litígios em decorrência dessas condutas que são diárias, né, vamos dizer assim. Ok, eu encerro aqui com a fala da Val, a nossa ouvinte, que disse às vezes o péssimo atendimento não é do hospital e da clínica não, é do profissional sim. Como eu falei no início do programa, há todo tipo de profissional, independente de qualquer coisa, a gente reconhece a importância do profissional de medicina e reconhecemos também a importância dessa Comissão de Direito Médico e de Saúde da OAB Bahia, que esteve hoje aqui muito bem representada. A gente manda um abraço para a Érica, que estaria aqui, a presidente da comissão, mas por uma intercorrência não pôde estar, e a Hortência esteve aqui com a gente. Muito obrigada pela presença. Hortência. Eu que agradeço, Patrícia. Foi um prazer estar aqui com os ouvintes e falar um pouquinho sobre esse tema que tem causado muitas dúvidas para a população. Que bom que a Comissão de Direito Médico da Saúde da OAB está aí para elucidar eventuais dúvidas. Nós não fazemos consultas jurídicas, como eu disse, mas se porventura surgirem outros questionamentos, pode nos procurar. Estaremos com o maior prazer e disposição para atender a população. E aqui a Rádio Excelsior, como sempre, o programa Saúde no Ar. Que bom, e é uma honra, é um luxo, né, ter a OAB como parceira, podendo dispor de tanta informação, de tanto conhecimento. O programa Saúde no Ar de hoje fica por aqui, amanhã nós voltaremos. E é o Dia Mundial da Vacinação, vamos falar sobre dengue, chikungunya e tantas outras doenças, sarampo, gente, catapora, doenças que estão voltando, vacinação. Vamos estar também com o infectologista, não perca até lá.